Observe o triângulo retângulo a seguir e a igualdade que relaciona seus lados por meio do teorema de Pitágoras. Então aqui nós temos um triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo forma um ângulo reto. Esse lado aqui nós chamamos, na relação do teorema de Pitágoras, de hipotenusa. E esses lados que formam um ângulo reto, eles são chamados de catetos. Então tem aqui um cateto e aqui um outro cateto. A relação do teorema de Pitágoras diz que a soma do quadrado das medidas dos catetos, então os catetos ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. As medidas de um triângulo semelhante ao apresentado são... Então, para nós termos um triângulo semelhante, eles precisam ter os ângulos correspondentes iguais e os lados correspondentes proporcional. Nesse item aqui, se essa medida aqui é 6, então esse lado aqui foi multiplicado por 2. 2 vezes 3, 6. Esse lado também, a medida vai ser multiplicada por 2. 2 vezes 4, 8. Esse lado também vai ser multiplicado por 2. 2 vezes 5, 10. Só que aqui é 5, então não é essa alternativa. Vamos ver o item B. Se aqui é 12, então esse lado foi multiplicado por 3, por 4. 4 vezes 3, 12. Então aqui eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 4, 16. E 4 vezes 5, 20. Então esses lados aqui são correspondentes. Então vai formar um triângulo semelhante. Esse aqui não é, porque se aqui fosse 6 vezes 3, 18. Aí eu vou multiplicar por 6 aqui. 6 vezes 4, 24, tá dando. Mas quando eu multiplicar aqui, 6 vezes 5, 30. E aqui é 36. Por isso que a alternativa é o item B. A imagem a seguir mostra o logotipo de uma empresa composto de dois triângulos semelhantes, com suas respectivas medidas. Então aqui nós temos o logotipo, né? É formado por esse triângulo menor e pelo triângulo maior, que é o logotipo. Então aqui nós vamos determinar a medida desse lado aqui do triângulo menor. Como eles são semelhantes, esse lado desse triângulo que é x vai estar para a medida do triângulo maior, lado correspondente, que é 10. Assim como a base do triângulo menor, que é 3 centímetros, vai estar para a base do triângulo maior, que é 7,5 centímetros. Então aqui nós temos uma proporção, uma igualdade entre duas razões. Então nós vamos multiplicar aqui x vezes 7,5, que é a mesma coisa que 7,5 vezes x, igual a 10 vezes 3. Então 7,5 vezes x é igual a 10 vezes 3, vai dar 30. Isolando o x, eu vou ter que é igual a 30, e o 7,5 vai passar dividindo. Então aqui nós temos uma divisão de número inteiro pelo número decimal. Para facilitar aqui, esse número decimal vamos transformar ele em número inteiro. Então, como aqui tem uma casa decimal, vou multiplicar por 10. Aí vai ficar 7,5 vezes 10, a vírgula desloca uma casa para a direita. Vai ficar 75. E o numerador também, para não alterar o resultado, eu tenho que multiplicar pelo 10. 30 vezes 10 dá 300. Dividindo 300 por 75, um número que multiplicado no 75 dá 300 é o 4. 4 vezes 75 é 300. 300 menos 300 é 0. Então vai dar 4. Alternativa letra C. Algumas estruturas de telhado são construídas com forma chamada de tesoura, termo que designa a parte da estrutura que tem o formato de triangular. Observe a imagem. Então, o formato desse telhado aqui, e tem um formato triangular que nós chamamos de tesoura na construção civil. O esquema a seguir representa a tesoura do telhado da figura. Então nós temos aqui, né, a representação dessa tesoura, em que essa medida aqui é 1,5 metro, essa outra medida 2 metros, e essa medida aqui não sabemos ainda quanto é. Foi chamada de um valor X.
Então aqui nós temos um triângulo retângulo. Então nós vamos utilizar aqui a relação do Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então aqui, essa medida aqui é chamada de hipotenusa, que eu estou designando por A. Essa medida desse lado aqui é um cateto, que eu estou chamando de B, e aqui de C. Então nós vamos pegar aqui, o A está sendo representado pela variável x, que é o que nós queremos descobrir, o valor. O B é 2 ao quadrado, mais o C, que é 1,5, também elevado ao quadrado. Quadrado dos catetos. Esses lados aqui são chamados de cateto, eles formam esse ângulo reto de 90 graus. Então nós vamos ter x ao quadrado é igual 2 ao quadrado vai dar 4, mais 1,5 vezes 2, 1,5 ao quadrado, então vai multiplicar 1,5 vezes 1,5, que vai dar 5 vezes 5, 25, sobe 2, 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7, 1 vezes 5, 5, passa uma casa e 1 vezes 1, 1. Vai dar 5, 12, sobe 1, 2. Temos aqui uma casa com mais uma, duas casas decimais. Então, vou contar uma, duas. Então, vai dar 2,25. Então, x ao quadrado é igual 4 mais 2,25 vai dar 6,25. Para mim tirar esse expoente que está ao quadrado, eu vou calcular a raiz quadrada do outro lado. 6,25. A raiz quadrada de 6,25, eu posso escrever esse número aqui em forma de fração. 625, coloco 1, como aqui tem duas casas decimais, 2 zeros. A raiz quadrada de 625 do numerador aqui é 25. E a raiz quadrada do denominador aqui, que é 100, é 10. Quando eu divido 25 por 10, como a divisão é por 10, a vírgula desloca uma casa para a esquerda. Então, vai dar 2,5 centímetros. Então, resposta letra C. Um veleiro tem mastro com velas formando triângulo retângulo. Então, aqui, esse veleiro, mastro com as velas forma um triângulo retângulo. Sabe-se que a medida da base de um mastro até o início da vela é de 2 metros. Essa medida aqui de 2 metros. Observe as demais medidas no esquema a seguir. Então aqui nessa vela desse veleiro, ele forma um triângulo retângulo aqui. Essa medida aqui, ela vai de 2 metros. Essa medida 5, que é um cateto. Essa medida que chamamos de hipotenusa 13. E nós vamos descobrir essa medida x. Essa medida x é todo esse comprimento aqui. Então, a medida desse intervalo aqui, eu vou chamar de y. Essa medida até aqui, para cá. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, nós vamos ter que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, aqui a hipotenusa, que eu chamei de A, aqui B e aqui C, que eu vou descobrir esse valor de Y. Então, aqui a hipotenusa A é 13, então vai ficar 13 ao quadrado, que é igual ao valor do B, que é 5, essa medida desse cateto, ao quadrado, mais a medida C, que eu representei pela letra Y, que é desse ponto a esse aqui. 13 ao quadrado vai dar 13 elevado ao quadrado vai dar 169, que é igual 5 ao quadrado 25, mais y ao quadrado. Então, vou ter 169. Esse 25 vou passar aqui para o primeiro membro. Ele vai mudar o sinal, vai ficar menos 25, que é igual a y ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter que 169 menos 25 vai dar 144, que é igual a y ao quadrado. Para mim tirar esse expoente aqui, eu vou colocar a raiz quadrada do outro lado. Então, vai ficar
y igual a raiz quadrada de 144. E a raiz quadrada de 144 é 12. 12 vezes 12 dá 144. Então, nós descobrimos essa medida aqui, que é 12. Então, nós vamos ter 12 mais 2 metros aqui, que é da base até a vela. Então, 12 mais 2 vai dar 14 metros. Ele quer a medida do ponta do mastro até aqui. Descobrimos essa medida e somamos com essa medida que estava indicada na figura, deu 14 metros. Alternativa, letra D. Alternativa, letra D. A praça com formato quadrangular da cidade onde Lucas mora foi construída com 20 metros de lado. Após uma reforma, as medidas de cada lado da praça foram aumentadas em 1,25 vezes. Se Lucas der 5 voltas no contorno da praça, ele terá caminhado. Então, no início, a praça ela era uma praça quadrangular, de forma quadrada, né, de 20 metros de lado. Então, ela era uma praça de 20 metros de lados. Aí teve uma reforma, ela passou a ter um novo formato, né, um novo tamanho, também quadrangular, né? Ela aumentou 1,25 vezes. Então, vou pegar 1,25 e vou multiplicar por 20 para ver de quanto passou a ser o novo lado. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 1, 2. Somando, vai dar 5, 2. Como aqui eu tenho duas casas decimais, eu vou contar duas casas decimais aqui, vai dar 25. Então, o novo lado da praça, ele tem 25 metros, que aumentou, ficou com 25 metros. Então, o Lucas deu 5 voltas. Então, nós vamos achar o perímetro dessa praça. O perímetro é a soma do contorno. Então, vai ser 25 mais 25 mais 25. Somando, né, os quatro lados igual a 25, nós vamos ter uma medida de 100 metros. O perímetro vai ser 100 metros. Mas só que a pergunta diz, Lucas deu 5 voltas. Então, vou pegar essa medida dos lados, que deu 100 metros, e vou multiplicar por 5, que vai ser igual a 500 metros. Então, Lucas andou 500 metros na praça. Observe a rotatória da imagem. Então, aqui nós temos uma imagem de uma rotatória. Diz assim: ao redor do canteiro central da rotatória, há duas faixas de rolamento, e o diâmetro da faixa que está ao lado do canteiro mede 40 metros. Um carro a dar uma volta completa na faixa de veículos próximo ao canteiro central percorrerá. Então, aqui nós temos uma circunferência. Ele quer saber esse comprimento da circunferência. Então, nós vamos utilizar a expressão, né, a fórmula da circunferência, que é C, que é o comprimento de uma circunferência, é igual a 2 vezes o valor de π vezes R, que é o raio da circunferência. Então, comprimento é igual a 2 vezes o valor do π vezes o raio. O raio é 40. Aqui ele diz que o diâmetro é igual a 40 metros. O raio é o diâmetro dividido por 2. Então, aqui nós vamos ter que o diâmetro é 40, dividido por 2 vai ser igual a 20. Então, o raio vai ser igual a 20 metros. Então, aqui eu vou colocar 20. Comprimento é igual a 2 vezes π, 2π. 2π vezes 20. 2 vezes 20 vai dar 40. Então, vai dar 40π. Aproximadamente o comprimento dessa circunferência. Alternativa D. Ao redor de uma piscina circular com 5 metros de diâmetro, foi construído um calçamento com 3 metros de largura.
com blocos de cimento. Observe a figura e o esquema a seguir. Então aqui nós temos, temos uma piscina com diâmetro de 5 metros e ao redor foi construída uma calçada. Essa largura aqui da calçada é 3 metros. Então aqui ele quer saber qual é a área desse calçamento, Nós vamos ter que calcular essa calota circular aí, Nós vamos ter que usar essa fórmula aqui, que é R ao quadrado, R do círculo maior menos o R ao quadrado do círculo menor vezes π. Então a área vai ser igual. O raio do círculo maior aqui vai ser aqui, como o diâmetro é 5, então o raio dessa piscina aqui é 2,5. O raio da piscina é 2,5. 2,5 com mais 3 vai dar 5,5. Então o raio maior vai dar 5,5, considerando o círculo maior. Vai ficar 5,5 ao quadrado menos o raio do círculo menor, que é a piscina, que é 2,5, que é 2,5. Também ao quadrado vezes o valor de π. Então, quando eu fizer 5,5 vezes 5,5, eu vou ter como resultado 30,25, fazendo a multiplicação. Menos, quando eu multiplicar 2,5 vezes 2,5, eu vou ter como resultado 6,25. Vezes o valor de π. O valor de π está mandando considerar 3. Então aqui nós vamos ter a área é igual 30,25 menos 6,25 vai dar 24. Aí eu vou pegar 24 e multiplicar por 3. 24 vezes 3, multiplicando, fazendo a conta, vai dar 72 metros quadrados. Então a área da calçada é igual a 72 metros quadrados. Considere o esquema a seguir, em que estão representadas a localização da casa de Mateus e a de outros pontos importantes da cidade. Na figura, a distância entre dois quadrados verdes consecutivos é de 100 metros. Então aqui a distância em cada dois quadrados desse é 100 metros. Mateus está em sua casa no ponto A e irá à escola no ponto B. Mas antes precisa passar no banco E, considerando que Mateus só pode se deslocar na vertical e horizontal. Qual é a menor distância em quilômetros em que ele deve percorrer para chegar até a escola? Então, cada distância de um ponto ao outro aqui é 100 metros. Mateus ele tem que vir à escola, mas antes ele tem que passar num banco. Então, seguindo esse caminho, ele só pode se deslocar horizontal ou vertical, nesses dois sentidos. Então, o Mateus vai sair da casa, então até aqui ele já percorreu 100 metros, Com mais 100, 200, com mais 100, 300, com mais 100, 400, com mais 100, 500. Chegou no banco, agora ele vai para a escola. Com mais 100, 600, com mais 100, 700 e com mais 100, 800. Então aqui ele percorreu 800 metros. Só que a pergunta é em quilômetros, quantos quilômetros ele percorreu. Então esse 800 metros, nós vamos ter que transformar ele para quilômetro. Para mim transformar de metro para quilômetro, então nós temos quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Para mim vir de metro para quilômetro, eu tenho que deslocar 3 unidades, 3 casas. E cada casa dessa é dividido por 10. Então esse 800 eu vou dividir ele por 1000, porque são 3 casas decimais, olha. 3 casas eu vou dividir por 1000. Então, quando eu dividir por 1000, a vírgula vai deslocar 3 casas para a esquerda, porque nós temos 3 zeros. 1, 2, 3. Então, vai ser 0,8.
quilômetros. Ele percorreu 800 metros. Qual tivemos que mudar para quilômetro? Então, para quilômetro, de metros para quilômetro, eu vou ter que dividir por 1000. Alternativa letra B.